Bom, como de praxe, boa tarde para todos vocês. Eu fiz ontem 88 anos. No Estadão saiu que eu estava com 82, fiquei todo feliz, mas não adiantou nada. Essa diferença de 6 anos. Eu estou muito emocionado mesmo com algo inesperado de me homenagearem com a Arena da Palavra. Eu tenho uma raiz de analfabetos, afro-caipiras. Ninguém sabia ler. Meu pai, minha mãe, que aliás eu perdi com 6 anos e meio, e o pai com 7. Então, eu sou fruto, de fato, de algumas coisas que não são muito jubilosas, não dão muita alegria, não. Eu acredito que a literatura, se não fosse a literatura, eu seria uma outra pessoa. Nesta altura da minha vida, eu já tenho condições de dar uma olhada lá para baixo. Lá para cima é impossível, não sei o que vai acontecer. E eu percebo a importância fundamental que tiveram na minha vida e tem até hoje a palavra. Como fala Cecília Meirelles, ó palavra, que grande potência vossa. Eu escrevi meus primeiros poemas quando fui seminarista em São José do Rio Preto, a imitação de um outro colega chamado Adalto José Martini. Já tentei procurá-lo, não achei até hoje. Adalto José Martini. Eu vi o Adalto escrevendo e eu achei interessante. Falei, vou tentar fazer também. E comecei a escrever alguma coisa, tentar escrever. E eu dei tanta importância ao ato de escrever que até hoje eu guardo aqueles cadernos. Eu tenho 3 cadernos de poesias e de textos que eu guardei até hoje. Os meus poemas eu dei o nome com 17 anos de Vozes da Montanha. Evidentemente com uma influência muito grande dos românticos que eu lia, do Álvares de Azevedo. Lia apenas trechos, porque no seminário era proibido ler livros inteiros. Eu não vou contar minha história literária agora não, que é muito longa. As minhas amizades com Guilherme de Almeida, Sérgio Millier, meu querido amigo Paulo Bonfim, que se foi há pouco tempo, e o Manuel Bandeira, quando esteve aqui em São Paulo, procurei-o, etc. Então, uma vida literária, eu dou muita importância à vida literária, como também se apresenta agora a Arena da Palavra. É um grande momento de vida literária também. Vida literária é fundamental para nós sabermos o que está se passando em vários redutos da literatura. Eu estreiei já há muito tempo, a maior parte de vocês não havia nascido ainda quando eu estreiei em 59 com o livro Um Homem Tenta Ser Anjo. E eu confesso que não consegui, e é um absurdo você tentar ser anjo, porque você tem de tentar ser homem, tem de ser fincado sempre na sua humanidade ligada a um corpo. Então tem aquela frase famosa de, se eu não me engano, Pascal: o que faz o homem faz a fera. Então o homem não deve tentar ser anjo, tem que ser um homem com todas as prerrogativas da humanidade. Então a minha literatura, na verdade, de ex-seminarista, filho de apanhadores de cafés, que perdeu a mãe e o pai muito cedo, que sofreu preconceito, sofreu racismo. Eu conheço muito negro que fala sobre racismo, mas nunca sofreu racismo, de verdade. Eu tive uma frase que marcou minha vida, que minha literatura está muito marcada por essa frase. Não aceitamos negro. Quando tentei ser padre com 13 anos, era um menino bonitinho, tinha todos os cabelos, esperto, ágil.
Não aceitamos negro porque negro é muito violento e sensual. Essa foi a frase dentro do racismo que marcou a minha vida e que, em alguns aspectos, marca a minha literatura. Não toda ela. Eu não escrevo toda hora pensando, sou um negro. Não, eu sou um homem. Mas eu procurei, a partir de certo momento, procurar trazer as consequências do racismo, do preconceito. O meu livro, pena que não trouxe aqui, eu achei que estaria aqui fácil. A Descoberta do Frio. Não sei até se alguém pegasse para mim, ficaria grato. A Descoberta do Frio, o carro do êxito, ou o que tiver meu aí, vá. Então, a Descoberta do Frio é exatamente isso, o frio. É o frio. Gente, para saber o que é o preconceito, o racismo, que não deve marcar a minha vida, nem a vida de nenhum negro, ponha sempre isto. Fundamental é o humano que você traz dentro de si, independentemente de você ser preto, branco, nipônico, não interessa. O que importa é a sua humanidade. Mas, desgraçadamente, o Brasil caminhou por uma via oposta. Ela tentou negar de qualquer jeito ao negro, pela história da escravidão, até pelo versículo 7º da Bíblia, né? A famosa história. Ah, que bom, tu soubesse! Até a famosa marca da Bíblia, no versículo 7º, quando Noé planta a primeira vinha, a famosa maldição de Noé. Maldito seja Canaã, você há de ser escravo dos teus irmãos. E espertamente, essa frase, esse Canaã, que aliás foi lançado não sobre o Canaã, sobre o Cã, que não tinha culpa nenhuma, porque na verdade o Canaã era o neto de Cã. Foi pelo Ocidente, quando começou a escravizar, nós podemos escravizar, porque é uma maldição bíblica. Então, a escravidão no Brasil foi tranquila. Na Europa também, na era industrial. E no Brasil, no século XIX, ainda na Igreja Católica, eu permaneço católico, sou organista de uma igreja, eu tenho fé. Mas na Igreja Católica, no século XIX, ainda havia uma oração pedindo pela alma dos negros descendentes de Cã, pelo amor de Deus. Estavam todos perdidos por uma maldição lançada. Então, o Brasil, quando eu falo em literatura negra, não vou fazer uma palestra, não, pelo amor de Deus, estou só tentando colocar alguns pontos de que minha literatura trabalha com ela. Então, no Brasil, o Brasil foi tranquilo a respeito do negro. O Brasil foi tranquilo negando ao negro a condição de transcendência, de transpor-se, de não ser apenas corpo. E até hoje existe bastante disso ainda, gente. Só que a coragem é que diminuiu. O preconceito, o racismo, continua bastante ainda. Só que a coragem para manifestar isso está contida. Ninguém vai dizer uma frase dessa na Igreja Católica: não aceitamos negro porque negro é violento e sexual. Isso dá processo. Eu mesmo, como redator do Jornal da Tarde, mesmo no ambiente culto, como Jornal da Tarde, já aconteceu comigo de eu ver uma reunião lá no Mesão. Quem lembra que era Mesão? Mesão onde ficava lá o pessoal. Eu curioso, eu já era editor do Dr. Rui Mesquita, eu fui 15 anos o editor da página 4. Eu, curioso, corro lá. Na hora que eu vou chegando ao Mesão, eu ouço uma frase que hoje eu guardo também. Isso não é para preto. Eu estou alertando vocês algo que é muito importante, que eu andei conversando agora. Não vou falar muito não, senão algo que é muito importante. Falamos muito em preconceito, falamos muito em racismo, mas há um adversário
que ele fica escondido é a indiferença, que foi detectada como o sono da alma. E essa indiferença era extraordinária. Essa pessoa que falou, não aceitamos negro, porque negro é violento e sensual. Ou então, lá no Jornal da Tarde, isso não é para negro, é uma boa pessoa. É uma boa pessoa, cuidava bem dos seus filhos, né? Pagava escola, pagava os impostos, mas na questão da cor, ficou introjetada em muitas pessoas a ideia da interioridade, da feiura. Há pessoas que se descobriram bonitas só depois de muita luta. Muito negro achava que era feio. O nariz é feio, o cabelo é feio, a pele é feia. Então, muita gente, para se ver à altura do branco, ele teve uma luta muito grande. Alguns cantores passaram por isso, por testemunha deles, etc. Estou falando de pessoas que têm um relativo nível, um nível alto. Agora, você imaginou o povão como é que fica diante de tudo isso, sem defesa, sem leitura, sem livraria, sem arena da palavra. Areia, quer dizer, vem do latim, arena, areia, é movediça. Essa palavra arena, atribuída à palavra, dá uma força à areia, ela fica sólida para a cultura. Então, essa homenagem que me presto, não é a Oswaldo de Camargo. Não. Oswaldo de Camargo é apenas fruto também de outras pessoas. Década de 30, Frente Negra, Imprensa Negra, José Correia Leite, Cruz de Souza, o Luiz Gama, que começou o que nós chamamos de literatura negra, no 90º verso do seu poema, Quem sou eu? Se negro sou ou sou pobre, pouco importa, o que isso pode? Dando risada de toda aquela gente aqui de São Paulo, da Pauliceia. É muito longo. Quando você chega aos 88 anos, como eu, ligado às livrarias, ligado à cultura, não apenas, eu não sou obcecado pela cultura negra. A cultura negra faz parte para mim, porque eu sou automaticamente, por descendência, filho de um afro-caipira, e a minha infância me marcou. A infância é o pai do homem. Então, eu vejo essa homenagem como alguma coisa em que eu posso lembrar os que me fizeram, brancos e negros, mas sobretudo o negro, que não tem visibilidade. Então, a minha pessoa, a minha cara preta, está dando, mesmo que os que me indicaram não pensaram nisso, uma visibilidade à questão negra inesperada até. Inesperada. Quando Bragança me dá o nome de uma praça, Praça da Poesia Poeta Oswaldo de Camargo, e faz lá, Bragança tinha fama de ser racista, preconceituosa, e coloca lá uma escultura com a minha pessoa sentada com um livro no colo. Bragança inesperadamente também está trazendo à tona não só Oswaldo de Camargo, todas aquelas pessoas que foram desprezadas, mesmo lá em Bragança, que tem o nome das ruas quase todas de coronéis, etc. Então, eu vejo essa homenagem como algo muito importante. Muito importante. Está dando visibilidade ao esforço de um autor que começou a escrever com 16 anos, ingenuamente, os primeiros poemas. Quem te diz a natureza, esses campos, essas flores, toda a multidão singela de insetos multicores. Esse foi um dos primeiros poemas que eu escrevi com 16 anos, com a influência da igreja, do catolicismo, de tudo. E depois eu fui renegado quando ia começar a filosofia, não aceitavam negros no seminário do Ipiranga. Gente, isso é que me fez crescer também. Eu tenho de provar que nós negros temos também transcendência, temos beleza, temos o ímpeto daquilo que é belo. Né? Se o mau gosto leva ao crime,
a literatura, a beleza literária leva à salvação. Isso eu digo como cristão.